e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E literalmente falou desde o início, a ministração do pastor, os louvores. Seja atento, irmãos, seja sensível à voz do Espírito e preste atenção naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém? A palavra de Deus está no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, quem tiver a sua Bíblia, aleluia, aleluia, quem tiver a sua Bíblia, abra por gentileza, seu celular, Evangelho de João, capítulo 11, glórias a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, isso, capítulo 11, amém, irmãos? Amém. É uma passagem bem conhecida, é sobre a ressurreição de Lázaro. O Senhor ministrou ao nosso coração, estávamos meditando e eu fui pesquisar, irmãos, e eu descobri que nenhum dos outros 3 apóstolos ministrou sobre a ressurreição de Lázaro, a não ser o apóstolo João. Essa é a única passagem que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Os outros 3 apóstolos não ministraram essa passagem nos seus evangelhos. Eu vou estar fazendo a leitura, depois a gente vai estar alinhando a palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, amém? A minha Bíblia diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro, por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo ou Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus? Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e ele quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele.
Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou o cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus, porém, respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-nos ir. Glória a Deus. Se eu pudesse colocar um tema para a mensagem, o tema dessa mensagem seria a restauração do DNA humano pelo divino. Aleluia. E dentro desse estudo, dessa meditação que nós fizemos, eu fui meditar a respeito do nome Lázaro. O próprio nome de Lázaro, em hebraico, significa El-Azar. Em hebraico significa El-Azar. Ou seja, El em hebraico é Deus. Azar significa ajuda. Então o próprio nome Lázaro significa Deus ajuda. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Mandaram uma mensagem. Jesus estava em Jerusalém. Dali chegou a notícia para ele: olha só, o teu amigo, aquele cara que tu dizia que era teu amigo, ele está doente. Jesus, por ser o alfa, o ômega, o início e o fim, ele é onisciente. E ele sabia de todas as coisas. E ele sabia exatamente o que estava acontecendo naquela casa, com aquela família. Aleluia. Mandaram a mensagem dizendo que seu amigo querido estava doente. Quando Jesus ouviu a doença, ele disse que isso não acabará em morte. Por quê, irmãos? Mesmo sendo queridos de Jesus, mesmo nós sendo amados por Jesus, não estamos isentos de problemas, enfermidades e situações difíceis na nossa vida. Aleluia. Por mais que Jesus nos ame, nós não estamos isentos disso. Irmão Eduardo, prova na Bíblia isso. Jesus diz o quê? E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Então mesmo, irmãos, nós sendo queridos e conhecidos de Deus e amados por Jesus, nós não estamos isentos de problema nenhum. Seja ele uma enfermidade, uma dificuldade financeira, seja ela um desânimo, uma depressão. Nós não estamos isentos disso, mesmo sendo amados e conhecidos de Deus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Isso é inegável e a própria Bíblia diz. Jesus amava aquela família, pois quando ele passava por Betânia e estava em Betânia, ele era muito bem recebido naquela casa. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que Jesus também era amado naquela casa. Jesus amava aquela casa. E Jesus também era amado dentro daquela casa. Aleluia! Por mais que nós amamos a Jesus, nós não estamos isentos de nenhum tipo de adversidade na nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus! O texto continua colocando para a gente algumas situações. Uma delas foi o quê? Que Jesus disse, ele esperou mais 2 dias.
Mesmo quando ele recebe a notícia desta doença, dessa enfermidade do seu querido amigo, ele esperou mais 2 dias. Mais 2 dias. É o nosso caso, irmãos. Muitas vezes nós estamos em oração. O pastor acabou de falar hoje. Estamos em oração, pedindo, clamando. E muitas vezes o céu está de bronze. Muitas vezes o Senhor silencia. Muitas vezes Ele não ministra ao nosso coração. Nós não temos a voz sensível para ouvi-lo. Muitas vezes nós clamamos: Senhor, fala comigo. Senhor, me direciona. Senhor, me ouve. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu sempre estou te ouvindo. Eu nunca deixei de te ouvir. E eu sei de cada coisa que acontece na tua vida, na tua mente, na tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Esses 2 dias que o Senhor ficou ainda e não se movimentando em direção a Betânia, Ele tinha um propósito disso. Só que muitas vezes eles não entenderam, pois a segurança que Marta, Maria e Lázaro tinham era do quê? Se nós somos amigos de Jesus, nós somos amados de Jesus, nós vamos enviar uma mensagem, naquele exato momento Ele vai nos socorrer, a partir do momento que Ele ouvir aquela mensagem. Mas o Senhor não foi no momento que eles pediram. As coisas não acontecem no meu tempo e no seu tempo, meu irmão. Ela vai acontecer única e exclusivamente no tempo de Deus. Pois a honra e a glória é dele. E no momento exato, tudo que está acontecendo contigo é para a honra e a glória de Deus, para que o nome dele venha a ser exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Jesus ficou mais 2 dias, pois se tivesse vindo antes, eles não entenderiam. Meditando, irmãos, um corpo físico, um cadáver, ele necessita de 4 dias para gerar um odor interno. As células vão se decompondo, o corpo vai se decompondo internamente, ele vai automaticamente se desmanchando por dentro. Aqueles gases que formam todos os nossos órgãos internos, eles começam a exalar pelos orifícios do nosso corpo e geram um cheiro horrível, um cheiro de podridão. Por quê? Porque nós somos formados do barro, e o barro ele é orgânico, ele é biológico, então nós somos seres biológicos, nós somos tricotômicos, formados por um corpo físico, uma alma e um espírito que vem de Deus. Então um corpo biológico, um cadáver, ele necessita de 4 dias. De 4 dias para se decompor e gerar um cheiro. Ou seja, se Jesus tivesse ido 2 dias antes, eles não entenderiam, porque mesmo que Jesus mandasse retirar a pedra e dissesse: Lázaro, levanta, eles poderiam dizer: mas ele não está morto, porque nós não estamos sentindo cheiro nenhum. Aleluia. Então o tempo ele é perfeito. O Kairos de Deus ele é perfeito. Ele não é o nosso Cronos. Ou seja, Jesus teve que aguardar. Para quê? Para que quando fosse retirada a pedra, aquele cheiro forte de podridão exalasse, aquele cheiro de morte exalasse, para que ele pudesse dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o alfa e o ômega, e aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Aleluia! O impacto daquele 4º dia foi muito maior. Se ele tivesse vindo 2 dias antes, o irmão Eduardo acredita que os irmãos, os haters do digital hoje poderiam dizer: ah, mas será que ele estava morto? De repente pode ser que ele nem estava morto. De repente pode ser que foi uma encenação aquilo ali. Aleluia. Mas Jesus fez o quê? Ele fez o impossível acontecer. Ele fez o impossível para quê? Para que ninguém tivesse dúvida de que ele era o Filho de Deus, de mesmo numa situação de morte impossível daquela, com uma palavra dele, um corpo morto se levanta. Com uma palavra dele, uma situação na tua vida se reverte. Com uma palavra dele, tu pode partir do nada e virar tudo. Aleluia! Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Oh glória!
pois se tivesse vindo antes, seria apenas mais um milagre. Como vários outros milagres que o Senhor fez. Vários outros. Ele curou cegos, coxos. Ele curou leprosos. Então, Jesus, eu acredito, o irmão Eduardo acredita, que ele já fez isso sempre, onisciente da divindade dele. Ele fez isso para quê? Para não restar dúvida nenhuma de ninguém. Para que ninguém tivesse dúvida alguma de aquele fato foi um fato real, foi uma situação real em que não haveria como questionar. Aleluia. Jesus chega na hora certa. Quando os discípulos dizem para ele: Senhor, tu vai para Betânia? Lá eles quiseram te matar, Senhor, quiseram te apedrejar. Tu ainda assim vai para lá? Os discípulos disseram o quê? O que Tomé disse? Vamos para Betânia morrer junto com Cristo? Sim, meu irmão. O Senhor te diz nessa noite: morra! Morra por mim! Morra por mim! Morra por mim! O pastor ministrou algumas semanas atrás aqui sobre nós morrermos para nós mesmos. Tomé, na sua inconsciência, ele fala algo nesse sentido, temendo pela própria vida, porque eles não tinham visão espiritual. O irmão David acabou de cantar agora que caiam as escamas dos nossos olhos, que as escamas venham cair dos nossos olhos, meu irmão, e que toda situação difícil que nós enfrentarmos ou tivermos enfrentando, nós consigamos enxergar o propósito de Deus, o que Deus está querendo tratar em nós, o que Deus está querendo fazer em nós, através dessa diversidade. O que Jesus queria fazer? Ele queria tratar a incredulidade dos discípulos. Ele queria que eles tivessem visão espiritual daquilo. Ele queria que eles acreditassem, e mesmo com o medo da sua própria vida em risco, que eles acreditassem que eles andavam com Ele. E que nada de ruim vos aconteceria. Aleluia. Aleluia. Lázaro adormeceu, disse Jesus. Quando nós dormimos, geralmente, nós perdemos, o nosso cérebro ele desliga. Quando nós dormimos, o nosso cérebro ele desliga, como se fosse um interruptor. Tuf. A tua mente consciente daquilo que tu faz todos os dias, que é acordar de manhã, que é fazer a sua higiene, que é levantar, arrumar a cama, ir para o trabalho, enfim. Essa é a nossa mente consciente. É algo que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Quando a gente adormece, o nosso cérebro desliga o computador central, tuf, e a gente entra no modo hibernação. O que é o modo hibernação? É um modo inconsciente. Um modo inconsciente, em que muitas vezes nós não temos domínio das nossas próprias faculdades. Prova isso, irmão? Prova disso é o sonambulismo, é algumas outras evidências físicas e mentais que provam isso. Só que na oração dos judeus, os judeus faziam oração lá atrás, e eles diziam assim, quando eles acordavam de manhã: o Senhor é o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por devolver a minha alma ao meu corpo neste dia. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós 24 horas por dia. O Deus de Israel, Ele não dorme. O Deus de Israel, Ele não come. O Deus de Israel, Ele não sente falta de nada. E Ele cuida de ti enquanto tu adormece. Ele cuida do teu sono. Ele cuida de tudo o que retém com relação à tua vida. O cuidado de Deus contigo, ele é diário. Ele não tem dia, não tem noite. Jesus disse na passagem ali, porque durante o dia o homem caminha, ele faz passeadas, ele pode andar para cá e para lá. Já à noite ele não consegue fazer isso, porque ele pode ser assaltado, ele pode ser roubado, enfim. Que nós possamos andar na luz, meu irmão. Na luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Que nós possamos andar, mesmo na escuridão, guiados pela luz de Cristo, aonde Ele estiver. Guiados pela luz de Cristo mesmo na escuridão. O Senhor cuida do nosso inconsciente, meu irmão. Enquanto tu está dormindo, o Senhor, Ele entra
dentro de ti, Ele cuida do teu inconsciente, porque a palavra diz que o inimigo ronda a nossa alma, e achando uma maneira de nos tragar. Mas o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos cuida. O pão nosso, o Pai nosso do pão nosso. O Pai não é meu, Ele é nosso. Então é o Pai nosso do pão nosso de cada dia. E Ele é o Pai não só do pão nosso, mas do sono nosso. Ele é o Pai que nos cuida mesmo dormindo, mesmo adormecidos. E quando eu falo adormecidos, é adormecidos em todas as áreas, mesmo a área espiritual, quando falta maturidade, quando nós temos inconstância, quando é dureza de coração, quando é dureza de alma, quando é orgulho, quando é soberba. O Senhor, Ele nos cuida em todos os momentos, mesmo na nossa inconsciência. O pastor falou aqui agora que nós possamos ter consciência da presença de Deus na nossa vida. A consciência nos pequenos cuidados, no acordar de manhã, na gratidão do coração, no obrigado pelo trabalho, pela família, pela saúde. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Jesus que nós servimos. É um Jesus que cuida dos seus. Nós não estamos isentos de sofrimento nenhum. Mas o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele cuida do teu filho. Ele cuida da tua casa. Ele cuida da tua família. Ele cuida de vocês a todo momento, de nós a todo momento. Aleluia. Os discípulos não tinham visão. Por isso Jesus disse: eu me alegro por vocês, porque eu vou lá, e quando nós chegarmos lá, não haverá questionamentos, porque vocês verão com os próprios olhos a glória de Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Então, chegando na vila, antes de chegar na vila, Marta vem. E Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Marta é aquela mesma Marta que estava na casa, servindo a casa enquanto Jesus estava lá com Maria. A Marta é aquela mesma Marta que disse: Senhor, fala com Maria. Ela está aqui sentada ouvindo, enquanto os afazeres da casa estão todos aqui e não tem quem faça. Jesus disse o quê? Marta, Marta, deixa ela, Marta. Deixa ela meditar na palavra, deixa ela se alimentar daquilo que eu tenho para ela. Aleluia. Deixa ela se alimentar daquilo que eu tenho para ela. Aleluia. Só que mesmo Marta fazendo todos os trabalhos da casa que ela estava fazendo, o que ela disse? Mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. Por quê? Porque Marta conhecia quem era Jesus. Marta sabia quem era Jesus. Marta sabia de quem Jesus era filho. Marta sabia do que Jesus era capaz. Aleluia. Então ela fala: Senhor, se tu pedires ao Pai, eu sei que Ele pode tirar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Marta. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Aleluia. Eu vou ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitá-lo, Marta. E Marta diz: sim, Senhor, no último dia, no dia que o Senhor vier. Aí ela disse: Marta não tinha entendido aquilo que o Senhor tinha falado. E ele disse: não, Marta, não é no último dia, Marta. Eu vou ressuscitar ele é hoje, Marta. Eu vou ressuscitar ele é hoje, não é no último dia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chama Maria. Agora é a vez de Maria. Maria estava em casa. Quando ela soube que o Senhor estava vindo, ela não veio no mesmo momento. Ela ficou em casa. Por que Maria ficou em casa, meus irmãos? Porque geralmente, quando nós temos algum tipo de sofrimento na vida, quando nós estamos passando por adversidades, quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento ou dor, a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? É deixar Jesus aonde Ele está e nos trancar em casa. Aleluia. Enquanto deveria ser o contrário. Nós deveríamos ir de encontro a Jesus.
para dizer: Senhor, é só Tu que tem as palavras de vida eterna. Senhor, é só Tu que pode me sarar. Senhor, é só Tu que pode resolver a minha situação. Senhor, é só Tu que é o Rei, é só Tu que tem o poder, a honra e a glória. É Tu que tem o controle da minha vida. Aleluia. E muitas vezes nós fizemos o contrário, irmãos. A gente se fecha em nós mesmos, dentro de um desânimo, de uma tristeza, de uma descrença, de uma falta de fé. E a gente começa a questionar algumas coisas. Será mesmo que Deus me ouve? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Será que Ele está compreendendo aquilo que eu tenho clamado? Será que Ele não está ouvindo? Aleluia. Mas Jesus faz o quê? Ele manda chamar Maria. Ele disse: Marta, vai à tua casa e chama a tua irmã Maria, que eu quero falar com ela. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Quando Maria sai da casa, e o que acontece? Quando Maria saiu, todos vieram seguindo ela. Por quê? Porque achavam que ela ia lá no túmulo chorar. Achavam que ela ia de encontro a Lázaro, chorar e prantear sobre ele, pela sua perda, por aquilo que ela perdeu, pela sua falta. Muitas vezes, irmãos, por nossa falta de companhia, por nossa falta de uma positividade emocional, por uma falta de um companheiro, de uma companheira, por uma falta de um colega de trabalho, por uma falta de alguém da tua família, algum familiar que não está aqui. Aleluia. O Senhor te diz nessa noite: eu sou a tua companhia, eu te acompanho, eu te vejo. Não te preocupa, eu sou contigo, eu guardo os teus, eu sou o teu amado, eu sou o teu querido, eu sou o responsável pela tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando eles chegam no lugar onde Lázaro estava colocado, no túmulo, Jesus fez o quê? Jesus chorou, irmãos. Ô irmão Eduardo, mas como que Jesus chorou? Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente. Como que Jesus chorou se Ele era Deus? Meu irmão, minha irmã, Jesus chorou, sabe por que Ele chorou? Porque Jesus se importa com quem Ele ama. Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus se preocupa com a tua dor. Jesus, Ele não está com os ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Ele se preocupa com a tua dor, Ele chora contigo. No teu canto tu estava chorando: Senhor, me ouve. E Ele diz a todo momento: filho, eu estou aqui. Filho, eu choro contigo. Filho, eu estou te ouvindo. Eu estou aqui do teu lado. Tu não está sozinha. E muitas vezes no momento de choro, de desespero, nós nos sentimos sozinhos. Mas o Senhor nunca te deixou sozinho. Se o Senhor é um Deus que cuida da gente enquanto a gente dorme, não vá cuidar dele enquanto nós estamos conscientes, vivos e saudáveis. O Senhor cuida de ti a todo momento. Ele provê a tua saúde, Ele provê o teu pão de cada dia, Ele provê toda e qualquer necessidade tua. Não tudo aquilo que a gente quer, mas sim tudo aquilo que a gente precisa. Tem se falado muito aqui da pedagogia de Deus. Eu estou engatinhando nessa área ainda, mas graças a Deus o Espírito Santo tem ministrado no meu coração e tem colocado: Eduardo, tenta entender, cara. Tenta entender o que Ele quer fazer. Tenta entender o que eu quero tirar de ti, o que eu quero tirar de dentro de ti. Tenta entender o que essa situação quer tirar de dentro de ti. Essa situação só está acontecendo porque eu quero extrair o melhor de dentro de ti. O melhor azeite de oliva que tem é a primeira prensada. É a que os sacerdotes usam para ungir. Por que a primeira prensada? Porque a primeira prensada é a que extrai o líquido mais precioso. Aleluia. Então, se você está sendo prensado nessa noite, dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Parece que depois que eu te aceitei, as coisas pioraram. Parece que depois que eu comecei a caminhar contigo, tudo está dando errado.
Aleluia. Mas o Senhor diz nessa noite: tu que pensa, filho, eu só estou te moldando. Tu que pensa, filho, eu só estou te moldando. Essa situação é para extrair o que eu tenho de melhor de ti. Essa situação é para tirar o melhor de dentro de ti, o líquido mais precioso que tu tem de dentro de ti. Essa situação é para isso, irmãos. Aleluia. Aí quando Jesus chega lá, os haters dizem assim, ó: tá, mas esse aí não é aquele que curou o cego? Por que ele deixou o amigo morrer? Meu irmão, por mais que ao longo da tua vida sempre venham coisas do teu passado à tona, aleluia, a palavra final é de Deus. Quem manda é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. É Ele que tem a palavra final sobre a tua vida. Independente de que coisas do passado venham ser desenterradas contra ti, ou que o inimigo venha querer te lembrar de coisas antigas, o Senhor é Deus para apagar toda iniquidade da tua vida. O Senhor é Deus para apagar toda iniquidade da tua história e te dar uma roupa nova, e te dar uma vida nova. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que em Cristo está, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novo, novo, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus chega naquele momento e diz agora para os irmãos: irmãos, rolem a pedra. Por que rolar pedra, irmãos? Por que rolar pedra? Uma pedra, a Bíblia vai dizer que era uma pedra. A Bíblia não diz a dimensão da pedra, se era muito pesada, se era o que era. A gente foi pesquisar, estudar e verificou que aquela pedra do túmulo que colocava, geralmente num túmulo, naquele tempo de Jesus lá em Jerusalém, ou mesmo em Israel ali, era uma pedra que precisava de 3 ou 4 homens para tirar ela. 3 ou 4 homens. E Jesus diz: tirem a pedra. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque para o milagre acontecer na nossa vida, existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Existem coisas que nós temos que fazer. É o nosso papel acordar de manhã. É o nosso papel nos dedicarmos em qualquer profissão que a gente tiver. É o nosso papel buscar, correr atrás, se dedicar. Senhor, Tu sabes a minha situação. Tu sabes o que eu estou passando. Eis-me aqui, Senhor. Aplana o caminho. Agora que a Tua vontade seja soberana na minha vida. Aleluia. O pastor Felipe gosta de falar muito isso aqui. Senhor, bagunça mesmo. Bagunça mesmo. Tem a minha agenda terrena aqui, eu tenho meus afazeres ao longo do dia. Mas que a Tua agenda espiritual, que a Tua agenda sobrenatural, ela venha se sobrepor à minha agenda física. Que ela venha se sobrepor à minha agenda. E isso acontece diariamente, meus irmãos. Muitas vezes a gente está lá e não entende. Daqui a pouco, furou o pneu do carro. Mas por quê? Porque foi um livramento que Deus te deu ali na frente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu bati o meu carro. Sim, o Senhor fez tu bater o carro, porque lá na frente uma carreta ia passar por cima do teu carro. Aleluia. Senhor, eu fiquei com febre essa noite. Como é que pode? Essa criança ficou com febre. Eu fiquei com febre a noite inteira. Não consegui ir para o trabalho, tive que correr para Santa Catarina, para um hospital, enfim. Por quê, meu irmão? Porque algo pior estava programado para acontecer. E o Senhor literalmente Ele freou aquilo ali. Porque o Senhor é um Deus que cuida da gente. Ele não é um Deus que larga a gente ao vento e diz: agora se vira. Nós temos um livre-arbítrio, mas para aquele que é filho, para aquele que é obediente, para aquele que se esforça para tentar obedecer, nós somos falhos, irmãos. Nós pecamos, nós somos falhos. A gente erra, mas a gente se esforça cada dia. Cada dia. Senhor, me perdoa. Fui falho. Errei nessa situação. Me perdoa. Isso faz parte da vida, meus irmãos. Nem sempre a gente vai acertar. Nem sempre. Mesmo com boas intenções, mesmo tentando fazer o melhor, mesmo servindo, mesmo se esforçando, mesmo amando, a gente muitas vezes não consegue agradar todo mundo e fazer o melhor. Aleluia. Ainda assim, tem os que lembram do passado. Disseram: ele já está morto, o que vai fazer ali? Se ele já está morto, o que ele vai fazer se ele já está morto? Não tem mais jeito, ele já morreu. Muitas vezes eles olham para a gente e eles dizem assim: ei, desiste dele, ele não presta mais,
Desiste dela, ele não serve mais, ela não serve mais. Desiste daquele relacionamento, desiste daquele trabalho, desiste daquela família. E o Senhor diz para a gente nessa noite: nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir. Desistir não é opção. Não é uma opção. Se Jesus tivesse ouvido os haters ali, o que aconteceria? Lázaro não ressuscitaria. Aleluia. Mas Jesus sabia quem ele é. E Jesus diz o que para eles? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então Jesus olha para o céu e diz: Pai, todas as coisas tu me dás, Senhor. E eu creio e eu te amo, por isso tu me ouves, Pai. Por que Jesus olha para o céu e levanta as mãos? Porque o nosso milagre, irmão, não vem do homem. O nosso milagre, a nossa cura, a nossa libertação, ela vem do céu. Ela não vem do ser humano. Ela não vem do ser humano. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, para ajudar. Está aqui o nosso pastor espiritualmente, cuidando da gente, orando, intercedendo. Os nossos pastores, pastor Tiago também. Abençoa todos nós aqui. Amém? Mas a nossa provisão vem de cima. Quem sustenta nós vem de cima. Quem pode fazer o milagre vem de cima. Aquele que ajuda vem de cima. Aquele que cuida vem de cima. Aquele que guarda vem de cima. Aleluia. Para que eles acreditassem. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus gritou, irmãos. Jesus gritou, ele bradou. Ele bradou. A minha Bíblia vai dizer: e Jesus gritou. E Jesus, ele brada para nós nessa noite, dizendo: Lázaro, vem para fora. Que as escamas caiam dos nossos olhos nessa noite. Que essa enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos cure, nos liberte, nos transforme cada vez mais. Que Ele nos dê cada vez mais visão espiritual. Que Ele derrame do seu óleo sobre as nossas vidas. E o Senhor diz para nós: Lázaro, vem para fora. O DNA humano, irmãos, a célula, quando a gente morre, ela vai se desmanchando. Ou seja, o DNA humano ele vai caindo por terra. O DNA humano ele se desmancha. Mas o DNA divino que habita em nós, ele nunca morre. O DNA divino que nós recebemos de Deus lá no Jardim do Éden, ele nunca morre. O DNA divino que restaura tudo e todas as coisas, ele nunca morre. O DNA divino que restaura o DNA humano. Aleluia. E nessa noite o Senhor diz para nós: se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Irmão David vai estar sendo usado pelo Espírito aqui. A gente vai estar orando e despedindo a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Para você, nessa noite, que se encontra adormecido, desanimado, triste, confuso, abra o teu coração nessa noite, abre a tua mente. Feche os teus olhos, ministra nesse louvor, nessa adoração. Nós vamos estar orando. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigado, Senhor, pela reunião dessa noite, por essas palavras, Pai Santo, que o Senhor colocou nos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor alcance, Senhor, todos nós com essa palavra, que nós possamos meditar dela no dia da manhã, que nós possamos colocá-la no nosso coração, e que nós venhamos a ser restaurados, Senhor. Se há algo morto dentro de nós, Senhor, que o Senhor restaure, Pai Santo. Que o Senhor restaure, meu Pai. Se há algo adormecido dentro de nós, Senhor, que o Senhor restaure, meu Senhor. Que o Senhor traga a vida, Pai. Que o Senhor restaure tudo aquilo que está adormecido ou morto dentro de nós. Reviva, Senhor, mesmo que estiver morto. Reviva aquilo que o Senhor tem para nós. Reviva aquilo que o Senhor tem dentro de nós. Abençoa, Pai, dá graça. Que seja um resto de semana abençoado, Senhor.
É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.